Olá, meus queridos. Aqui é o professor Rogério, professor do nosso canal Portal de Línguas. E eu já quero convidar vocês que estão assistindo pela primeira vez aí no nosso canal. Gostaria que vocês se inscrevessem para poder receber aí assuntos como estes que você vai receber hoje. Nosso canal tem como função, como objetivo, como finalidade trabalhar algum assunto referente à linguagem. Então, ora a gente vai falar sobre a nossa língua, a língua portuguesa, questões de concurso, ora a gente vai falar sobre assuntos referentes à teologia, ora a gente vai falar sobre pontos polêmicos, que é o caso desse vídeo que eu estou fazendo neste exato momento para que vocês possam curtir, possam aproveitar, dar o seu like, é sempre bem-vindo um like, um comentário, será muito bom aí para trabalharmos esse assunto. Bom, vamos lá. Esse assunto de hoje é um assunto bastante polêmico e que eu pensei, repensei várias vezes antes de colocá-lo. Eu creio que quase ninguém já ousou tocar nesse assunto diretamente. Eu vi um, talvez, que tenha falado a esse respeito. Mesmo assim, os tópicos que eu vou abordar aqui não são exatamente o que o irmão abordou no vídeo dele, né? E, na verdade, esse assunto que eu estou trazendo hoje poderia ser um assunto de um segundo vídeo e um terceiro vídeo. Talvez eu devesse começar com um assunto preliminar sobre que seja o código da Bíblia. Porém, eu achei tão interessante porque foi um assunto que foi dessa madrugada de ontem para hoje. Eu acordado, pensei e veio à minha mente, será que existe algum código nas escrituras onde eu possa encontrar alguma coisa referente à pandemia que a humanidade, né, está enfrentando nesses dias? Então essa daí foi a minha pergunta, o meu questionamento, e eu resolvi pesquisar. Eu passei exatamente o domingo inteiro, a gente não está podendo sair mesmo de casa, eu passei exatamente o domingo inteiro buscando, né, pesquisando, isso dá um trabalhozinho para que eu pudesse trazer alguma coisa para vocês. Então eu vou falar por alto o que é o código da Bíblia. Em um outro vídeo eu prometo a vocês que eu vou tocar mais no assunto de forma bem detalhada, inclusive abordando os pontos científicos e as controvérsias de uma forma bem mais clara em relação ao assunto que eu comentarei hoje. Tudo bem? Vamos lá então. Coincidência ou não do código da Bíblia? Seria essa questão. Então eu comecei com essa frase aí de um rabino, né, o Rabi Eliyahu ou Eliyahu Gaon de Vilna. Ele diz o seguinte: tudo que existiu, existe e existirá até o fim dos tempos. Está incluído na Torá, os 5 livros de Moshe, ou de Moisés. E não apenas no sentido geral, mas inclusive os detalhes de cada pessoa individualmente. Tá? E aí vem aquele questionamento, mas será que ele realmente tem razão sobre isso? Será que a gente pode elevar esse grau místico? Será que realmente existe alguma coisa escondida? E há tanta controvérsia, tanta gente a favor, tanta gente a contra essa, esse assunto, que aí a gente fica até um pouco receoso, mas eu penso que seja necessário, e aí é nesse momento que eu quero que vocês comentem mesmo, coloquem as suas posições, desde que fundamentadas é verdade, né? Então, do que se trata o Código da Bíblia? Bom, desde tempos remotos, né, os judeus já têm pesquisado a respeito disso, e um deles foi esse rabino citado no nosso início, no início do nosso estudo. Tá? Mas, por exemplo, é sabido que Isaac Newton já tentava encontrar alguma coisa dentro do Código da Bíblia, por exemplo. Olha que coisa interessante. E mais recentemente, um rabino chamado Eliyahu Rips, é um matemático, inclusive ateu, né? Não sei se deixou de ser depois dessa descoberta, e ele trouxe as claras esse assunto aí referente ao Código da Bíblia. Então, o que eu vou comentar aqui é apenas uma pesquisa minha, tá? O Código da Bíblia se baseia naquilo que eles chamam de SLE, que é a sequência de letras equidistantes, ou seja, para que seja válido o código, as palavras no oculto, né, dentro de um grande programa de computador, eles têm que ter o mesmo espaçamento. Então, se entre uma e outra palavra há um espaço de 2 letras, entre a segunda e a terceira também terá 2, entre a terceira e a quarta 2, e assim por diante. Por quê? Porque senão fica fácil, você monta como você quiser. E esta proporção matemática, num vídeo futuro eu vou mostrar para vocês,
que a coincidência é 1 em 100 mil, 1 em 200 mil, quer dizer, é uma coisa assim, muito absurda de achar que, primeiro, você tem que pensar que um grande gênio teve capacidade de saber disso no passado, né? E é mesmo assim, é muito complicado você jogar nesse campo da probabilidade, tá? Isso daí, não sei o que falo, os próprios estudiosos peritos no assunto, muitos deles matemáticos ligados à ciência, ok? Vamos lá então. Eu coloquei essa parte inicial aí, que é alguma coisa que eu já falei nesse exato momento, né? Olá, queridos, sei que muitos de vocês já ouviram falar no Código da Bíblia. Uns acham que se trata de mera superstição, outros, porém, entendem que este código traz informações de tudo que houve no passado, há no presente e haverá no futuro, nos mínimos detalhes, que é como o rabino citado aí no início do nosso texto. O que quero trazer a vocês hoje é fruto de uma breve pesquisa que tenho feito, mas deixo a vocês a escolha em decidirem se vocês consideram verdadeiro ou não, verdadeiro ou falso, proveitoso ou não proveitoso, edificante ou não edificante, tá? Então, será que a Torá, e aí Torá, gente, eu me refiro aos 5 primeiros livros da Bíblia, né? Também chamado de Pentateuco, seria Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, será que a Torá traz algo sobre coronavírus no código da Bíblia? Gostaria de mostrar alguns textos onde encontramos a palavra corona, quer dizer, encontramos, olha que coisa interessante, tá? O primeiro texto que mostro e que entendo ser pertinente encontra-se no texto de Êxodo, tá? Você vai começar a ler no capítulo 5, versículo 14, até o capítulo 9, versículo 19. Seria interessante que você lesse para depois entender aí, porque o assunto ele está diretamente relacionado ao conteúdo aberto aí, para todo mundo ler. Então, este texto fala da aflição dos hebreus na terra do Egito, onde foram escravizados. Deus, para libertar o seu povo, anuncia as chamadas 10 pragas. O que me chama a atenção, no entanto, é o último versículo das passagens acima, pois está escrito de forma clara: agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo que tens no campo, todo homem e animal, que o que for achado no campo e não for recolhido à casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. E aí lembra muito o que os médicos, né, os estudiosos têm aconselhado, né, a nós modernamente em relação ao coronavírus também. Não fique na rua, não fique no campo, fique em casa, né? Então eu achei muito interessante e pertinente porque no código oculto da Bíblia a palavra corona aparece aí, como eu vou mostrar aqui abaixo, tá? Então, vamos lá. Todos nós sabemos que peritos têm nos aconselhado a ficarmos em casa para não sermos contaminados com o coronavírus. Aqui, o que eu coloquei aqui é uma sequência de letras aqui, jogadas no computador, tem um programa, né? E nesse programa a gente consegue descobrir aí, ó, randomicamente, tudo fechadinho no computador, dessa forma assim, meio quadrado, meio retângulo. E eu coloquei aqui, eu espero que consigam enxergar, né, entre uma página e outra, as palavras estão vermelhas, tá? Começando aqui em cima, eu tenho 3 letras aqui na página anterior, terminando em vermelho, mais 3 aqui em vermelho. Aqui está escrito Corona, tá? E o mais interessante é que aqui, ó, em roxo, descendo mais um pouquinho, você vai encontrar a cidade onde os médicos, cientistas dizem que é a cidade onde a pandemia começou, onde apareceram as primeiras pessoas infectadas com corona. Está escrito aqui Wuhan, ok? Então nós temos essa sequência de letras aqui, em comum as duas nós temos essa letrinha última aqui em hebraico, tá? Que serve tanto para a formação da palavra corona como para a formação da palavra Wuhan. Então, muito interessante que temos a doença chamada corona e a cidade onde está, onde começou, onde se originou essa doença. Interessante, não é verdade? Pois bem, mais coisas interessantes eu vou mostrar para vocês aqui. Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre gemátria. O que seria gemátria? Seria a permutação das letras transformando em números. Tá? Eu tive um professor na faculdade que era um ótimo
professor de hebraico, e ele dizia que havia uma passagem no livro de Gênesis, uma profecia de Jacó, cujo final dizia o seguinte: até que venha Siló. E ninguém conseguia entender essa expressão. E ele disse que pela gemátria, a palavra Siló poderia ser transformada em números e equivaleria à palavra Messias, né? Ou seja, seria equivalente em números, o que demonstraria que até que veio o Messias. Seria essa a ideia passada pelo professor. Então é muito interessante aí o trabalho com a gemátria. A passagem combinada com a de Êxodo, onde se encontra o nome da cidade da China, o Han, é Êxodo 8:3 até 10:25. Ou seja, esta passagem contém a passagem anterior, que é a de corona em seu bojo. Então, as duas palavras estão relacionadas. E aí vamos falar da gemátria. Tá? Observe que a soma das letras de corona e a cidade onde começou a epidemia dão o mesmo número. Se não, vejamos. Aqui nós temos a referência numérica das palavras, a primeira de cima para baixo aqui, chama-se Kof em hebraico, e ela tem uma numeração equivalente a 100, corresponderia mais ou menos à nossa letra K. Abaixo do Kof nós temos um tracinho, na verdade, é o Vav, ele corresponde ao 6. Aqui ele funciona como O. Abaixo dele nós temos uma letra para ser um gancho, chamado Resh, que corresponde ao nosso R vibrante, vale 200. Logo abaixo do Resh nós temos a mesma letra da segunda aqui, o Vav. Então sabemos que vale 6. Temos a penúltima letra, que é o Nun, que é correspondente ao nosso N e vale 50. E por fim nós temos um Re, tá? Que vale 5. Somando essas numerações, nós temos que reduzir até sobrar apenas um algarismo. Então nós temos 100 mais 6, mais 200 mais 6, mais 50 mais 5. Se eu somar isso tudo, 200 com 100, 300, 312, 317, 367. Nós vamos ter o número 367. Se eu somar 367, eu vou achar 16. 16 é a soma de 6 mais 1, ou seja, eu reduzo corona ao número 7. Beleza? Vamos ver agora a palavra Han. Nós temos dois Vavs, que valem 6. Nós vamos ter o Re, que vale 5. Essas três letras nós já tínhamos na palavra corona. Nós vamos ter o Aleph, que vale 1, é a primeira letra do alfabeto hebraico. E nós temos o Nun Sofit, que essa última letra vale 700 pontos. Somando essas letras, vou ter, olha, 6 mais 6 mais 5, eu tenho 12, 17, 18, com 700, 718. Se eu somar 718, 7 mais 1, 8, 8 mais 8, 16, e 6 mais 1, 7. Ou seja, o Han e Corona tem a mesma numeração. Muito interessante. Eu coloquei espantoso. A doença começou, né, numa cidade que é numericamente equivalente ao seu nome. Olha que legal. Legal nesse sentido, né, de ser interessante. Agora eu vou mostrar outro caso, um caso em que eu pesquisei, que eu achei mais palavras ainda, e outra passagem, sabe por quê? São muitas, se eu não me engano, são em torno de 44 palavras, passagens da Torá envolvendo a palavra corona. Então é muita coisa. Eu citei algumas, senão o vídeo ficaria bastante extenso. Tá? Então, aqui nós temos uma outra sequência. Eu gostaria de que vocês prestassem atenção, porque eu coloquei em cores diferentes, talvez não fique tão clara para vocês. Nós temos a palavra corona no vermelho, de baixo para cima aqui invertido, temos corona. Nós temos no amarelo aqui, essa palavra amarela aqui, tá? Pandemia, está escrito aqui. Nós temos em azul aqui, reá, significa pulmão. Olha só, corona com pulmão. A gente sabe que as pessoas estão morrendo com insuficiência respiratória, né? Ataca os pulmões. Nós temos aqui em roxo Han, que é a cidade, né, onde tudo começou em relação a essa epidemia. Epidemia não, perdão, pandemia, né? Nós temos aqui em verde Mavet, que significa morte. Olha que coisa interessante, né? Então, temos muitas palavras aí que eu consegui encontrar pesquisando isso daí.
Então, eu fiz alguns comentários aqui. Essas letras são equidistantes, tá, gente? Tá certinho aí nessa colocação do código da Bíblia. Então, eu coloquei aqui, ó, encontramos até o presente, eu havia encontrado antes 3 palavras, em vermelho, corona, em roxo, Wuhan, e em amarelo, a palavra pandemia. Essas palavras encontram-se nas passagens de Gênesis 42, 28 até 43, 22. Mas também, depois eu encontrei a palavra mavet, em verde, em azul, mais claro, encontrei a palavra pulmão, riá. Tudo isto, gente, na mesma passagem. Muito interessante. Então, isso confirma aquilo que o Rabino falou lá no começo, né? Em relação à Torá. Então, conclusão. É, no mínimo, curioso e surpreendente o que achamos quando procuramos através do código da Bíblia. Há muitas controvérsias. Os mais céticos, mesmo religiosos, tendem a desacreditar no que é encontrado, achando ser uma mera coincidência. E aí, quanto a isso, eu me comprometo de gravar um outro vídeo mostrando os dados científicos em relação a isso, para não parecer que é uma brincadeira supersticiosa, não é verdade? Até porque eu acho que o grande interesse aqui, pelo menos para mim, é mostrar que a Torá, ao trabalhar tudo isso, ela reivindica para si uma autoridade, uma inspiração divina, uma autoridade. Então, um livro realmente escrito, né, por inspiração divina. Se não escrito pelo próprio Deus em algum aspecto, como por exemplo o Decálogo, né, ou copiado, né, como Moisés posteriormente copiou. Então, quer dizer, tem muita coisa interessante dentro dele. Lembrando a vocês que em vídeo futuro eu vou falar sobre isso, pegaram uma outra escritura hebraica, acho que era a versão samaritana, algo assim, e não deu, por quê? Porque havia alguma alteração nas letras, mas os judeus sempre foram fiéis aí a questão da cópia, quando erravam, queimavam, enterravam, enfim. Então, a gente tem essa, vamos dizer assim, essa perfeição em relação a esses textos, tá ok? Então, foi o que eu coloquei aqui, né? No mínimo curioso e surpreendente, o que achamos quando procuramos através do Código da Bíblia, sei dessas controvérsias todas, mas aí eu gostaria, né, de saber o que vocês pensam, porque em vídeos futuros eu realmente vou trabalhar o lado científico disso daí, ok? Então você, o que pensa a respeito de tudo isso? Eu gostaria que você deixasse seu comentário, se não é inscrito, inscreve-se no nosso canal, ok? Ative o sininho para receber outros vídeos como esse, tá? Deixe o seu like, que é muito importante se você gostou do assunto, tá bom? E espero realmente que vocês tenham gostado, que tenha sido edificante, tá? E me comprometo de gravar outros vídeos em relação a esse assunto, tá ok? Um forte abraço, um ótimo final de domingo, estamos num domingo, né? Uma ótima semana para vocês, tá ok? E a paz de nosso Deus seja com todos vocês, tá ok?